Bom dia, meus amigos. Hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão de um estudo que a gente fez em família ontem. E esse estudo ele tem muito a ver aqui com Atos 17, a partir do 22, que diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Porque o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Esse texto, ele está aqui em Atos 17, e ele tem a ver com a reflexão um pouco mais profunda que a gente fez ontem em um estudo de aproximadamente 1 hora, mas eu vou tentar resumir esse estudo aqui para que você entenda uma realidade espiritual que poucos entendem, tá? A religião muitas vezes cega os nossos olhos e nos impossibilita de ver as coisas de uma maneira racional. Não é à toa que o próprio discípulo de Jesus, ele nos chama ao culto racional, a um culto que pensa, né, que busca o conhecimento. Não é à toa que Jesus fala que a vida eterna é conhecer. Então, eu quero chamar vocês a uma reflexão que diz o seguinte: essa reflexão ela nos remete a um tempo que o que existia era apenas o tudo sem forma. Era somente o tudo sem forma, que é o quê? Somente a causa primária de todas as coisas, que é Deus. Deus, ele é a inteligência por trás de toda a energia, de toda a forma que existe. E tudo que existe precisa vir dessa fonte. Ele é a primeira fonte e é também o centro de todas as coisas. Em algum momento, se esse momento existiu, Deus resolveu limitar-se a si mesmo e criar algo a partir de si. Deus é o único que consegue dividir a personalidade, que é o quê? A capacidade de individualizar uma pessoa com características e inteligência própria. Eu sou uma personalidade, você é uma personalidade, todas as pessoas de inteligência que são indivíduos são uma personalidade. E essa personalidade, ela vem de Deus. É Deus que cede. Então, Deus, como personalidade, ele se divide e cria outra personalidade, que é o Filho. O Filho é a segunda pessoa da deidade. Do relacionamento entre Deus e o Filho surge o Espírito, que é uma terceira personalidade. Note que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito são espíritos. A gente está falando nesse ambiente onde a deidade está, um ambiente espiritual. Tudo que se cria, né? Tudo que Deus cria nesse ambiente espiritual, tudo que provém dele é perfeito, porque Deus é inerentemente perfeito. Deus é inerentemente bom, verdadeiro, ele tem toda a virtude. Tudo que ele cria é inerentemente perfeito. Um ser inerentemente perfeito não precisa de nada. Apenas uma coisa pode completar esse Deus que é perfeito. Se você parar para pensar, você pode chegar nessa conclusão, que o que falta
para completar um Deus perfeito é a experiência de criar algo a partir da imperfeição. Porque Deus não sabe, não tem como criar algo a partir da imperfeição, porque ele não é imperfeito. Então, no ambiente em que Deus está em espírito, tudo que ele cria é perfeito. E por isso, ele cria os universos do tempo e do espaço, onde seres materiais, que são dotados da personalidade que vem de Deus, eles são imperfeitos. Note, não estou dizendo que eles são maus e nem bons, eles são imperfeitos. E, potencialmente, esses seres podem se tornar parecidos com Deus, ou seja, perfeitos. Mas esses seres dotados de vontade também podem distanciar-se de Deus, acentuando a sua imperfeição. Esses seres que são imperfeitos, eles precisam da luminosidade, do conhecimento divino para que possam caminhar em busca de Deus. E Deus se revela a esses seres. E à medida que Deus se revela a esses seres, eles podem exercer vontade e caminhar em busca de Deus e a cada passo que eles dão nesse processo se tornarem mais perfeitos. Essa é a vontade do Pai. Dessa forma, ele experimenta junto com essa personalidade que ele cedeu para esse ser individual, a criação de algo perfeito a partir da imperfeição. Submetido, é claro, à vontade, à cooperação voluntária desse ser. No caso, eu sou um ser imperfeito que, ao conhecer a Deus, posso voluntariamente segui-lo. Isso é uma graça. E é dessa forma que nós podemos servir a Deus, seguindo-o de forma voluntária, transformando o ambiente em que nós vivemos através do conhecimento que nós adquirimos de forma revelada, e aí você pode recorrer à Bíblia e a diversas outras formas de conhecimento, porque o Espírito nos ajuda a compreender o que é verdadeiro e o que não é. Você pode, através desse conhecimento, entender o que é verdade e modificar o seu ambiente, tornando ele um pouco mais perfeito, de acordo com o conhecimento que você vai adquirindo. E você pode também adquirir esse conhecimento e, de forma egocêntrica, negá-lo, negar esse conhecimento. Quando a gente caminha daqui do ponto da imperfeição para a perfeição, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Esse caminho seria o caminho do bem. Quando a gente está se distanciando, conhece o caminho do bem e vai para o lado contrário, esse caminho seria o caminho do mal. O mal, quando ele é feito de forma involuntária, sem conhecimento, esse mal, ele é apenas mal. Mas quando você tem o conhecimento do que é bom e faz o que é o mal, isso se torna um pecado. Quando você sabe o que é o mal e que isso é pecado, e que, à medida que você entende isso, você tem a oportunidade de voltar atrás e se arrepender, e quando você nega o arrependimento e você abraça aquele pecado porque você gostou dele, porque você quer ele para si, isso se torna uma iniquidade. A iniquidade é quando você, como um ser volitivo, como uma personalidade, perde o domínio sobre a sua personalidade. E a sua vontade, ao invés de ser controlada por sua personalidade, passa a controlar a sua personalidade. Nesse momento, você se torna um ser sem vontade, um ser morto espiritualmente. Reflita sobre isso. Para e pensa. A verdadeira religião é caminhar o caminho de Deus através do conhecimento constante dele. Um grande abraço.